Olá, meus amigos do Facebook, mais uma vez eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus, uma palavra de fé para o coração de vocês, uma palavra de edificação. E o tema da mensagem que eu vou falar hoje é porque Jesus veio ao mundo. Por que Jesus veio ao mundo? Ou seja, qual foi a missão do Filho de Deus aqui nessa terra? Bom, nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Filho unigênito, ou seja, o Filho único. Deus não tem outro Filho, somente Jesus Cristo é o seu único Filho. E que Ele habitou entre nós em forma de homem, como diz a palavra de Deus, se fez a nossa imagem e semelhança em forma de carne, mas com uma diferença. Jesus Cristo sempre foi e é completamente santo, puro, sem pecado, sem mácula, sem mancha. Porque nós sabemos que nós somos pecadores, mas Jesus Cristo não. Ele sim é completamente santo e puro. E como diz a própria palavra de Deus, que o Verbo se encarnou e viveu entre nós, cheio de graça, cheio de amor e cheio de verdade. Então Jesus Cristo é esse, Jesus Cristo é graça, ou seja, Ele é o favor imerecido. Nós não merecemos Jesus Cristo, mas o amor dele é tão grande por cada um de nós que Ele veio a esse mundo, por amor a mim e por amor a você. Então Ele é amor, Ele é graça, Ele é a verdade, Ele é a esperança, Ele é a salvação. E meus irmãos e amigos, para Jesus vir até essa terra, Ele tinha que vir como um homem. Porque se Jesus Cristo tivesse vindo com toda a sua glória, com toda a sua formosura, o mundo não suportaria ver a glória de Deus, porque esse mundo em que nós habitamos é um mundo de pecado. Nós sabemos que nós somos pecadores, que nós somos falhos, é por isso que nós carecemos de Deus, carecemos da glória de Deus e do perdão de Deus. Então Jesus Cristo, Ele veio em forma de homem, a nossa semelhança, veio como uma pessoa simples, a gente sabe a história, né? Nasceu em uma manjedoura, não nasceu em um berço de ouro. Ele veio como um rei humilde, veio como salvador para todos aqueles que precisam de salvação. Então Jesus Cristo veio a esse mundo em forma de homem, porque se Ele viesse com toda a sua formosura, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua beleza, os nossos olhos não suportariam. Nós não iríamos suportar a glória de Deus. Aquele que vê a glória de Deus morre, ninguém suporta ver a glória de Deus. E eu queria trazer aqui um texto que fala a respeito que Jesus Cristo habitou entre nós como um homem, que se encontra em Filipenses, capítulo 2, do versículo 7. Deixa eu procurar aqui um instantinho. Filipenses. Tô barulhada hoje aqui, mas vamos lá. Filipenses, encontrei. Filipenses capítulo 2, versículo 7, que diz: Jesus antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus Cristo, Ele se fez carne, como cada um de nós, mas completamente santo, puro, sem mácula e sem pecado, como eu já falei. Então, por isso Jesus Cristo foi o único capaz de morrer por nós, o único capaz de morrer pelos nossos pecados, porque somente Jesus Cristo é puro. Então, o sangue de Jesus, que é puro, que é santo, que não tem pecado, que não tem mácula, foi derramado sobre nós, e foi o sangue de Jesus que nos purificou lá na cruz do Calvário. Então, nós somos lavados, nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Mas, se a gente reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, de toda a nossa história. É por isso que a Bíblia diz que somente Jesus tem autoridade de perdoar pecado, porque Ele foi o único justo, puro, capaz de morrer pelos nossos pecados, no nosso lugar. Porque se uma pessoa peca, se uma pessoa é pecadora, não pode morrer outra pessoa pecadora para remir essa pessoa. Para morrer no nosso lugar tem que ser uma pessoa santa, pura, sem pecado. E essa pessoa foi Jesus, o Filho de Deus, que veio habitar entre nós, morreu por nós, morreu pelos nossos pecados e derramou o seu sangue puro, santo sobre nós. E é o seu sangue que nos purifica, que nos lava de todo pecado, de todo erro, de toda condenação. É o sangue de Jesus que nos limpa, que nos perdoa, que nos liberta. É o sangue de Jesus que nos salva. Amém?
Agora vamos saber por que Jesus veio ao mundo. Como esse texto que eu acabei de ler, né? Que Jesus, ele comia com os pecadores. Jesus, por onde passava, ele era misericordioso com as pessoas. Jesus se chegava àquelas pessoas que ninguém queria mais se achegar. Jesus conversava com aquelas pessoas que ninguém queria conversar. Jesus tocava naquelas pessoas que ninguém queria tocar. Ou seja, aquelas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade naquele tempo, porque naquele tempo a Bíblia fala muito a respeito de lepra, que era uma enfermidade daquele tempo. Hoje existe, né? É mais conhecida hoje como câncer de pele. Mas naquele tempo era mais desconhecida. Então a pessoa que tinha lepra, essa pessoa era rejeitada, era abandonada pelos familiares e era deixado na rua, jogado para morrer. Era como se fosse um condenado. Então Jesus tem um amor tão grande, a misericórdia de Deus é tão grande que Jesus ia até essa pessoa, chegava lá, Jesus abraçava, Jesus conversava, Jesus beijava, Jesus dava carinho e Jesus curava esse tipo de pessoa. Então o amor de Deus não tem explicação. Então Jesus fazia tudo isso. E os fariseus, que eram um povo muito religioso daquele tempo, que não acreditava que Cristo Jesus era o Filho de Deus, começaram a criticar Jesus e criticar os seus discípulos, porque eles diziam assim, Jesus se diz ser Filho de Deus e se chega perto de pecadores, porque eles pensavam assim, eles não podiam chegar perto dos pecadores porque eram completamente santos, puros, não podiam se misturar com o pecado. Porque naquele tempo, quem tocasse em um leproso, vamos se dizer, ficava manchado, ficava sujo, né? Naquele tempo era assim. Então Jesus Cristo, como ele tinha autoridade e tempo para perdoar pecado, ele chegava até a pessoa, curava e ainda libertava. E ainda perdoava dos seus pecados. Então, que amor é esse, né, que Deus tem por cada um de nós? Aqueles que são rejeitados pela sociedade, Jesus pega e faz com que essas pessoas sejam um testemunho vivo do poder dele, da glória dele, do que ele pode fazer na vida do ser humano, que o reconhece como um único e suficiente Salvador, que crê nele de todo o coração e de toda a verdade. Então os fariseus, eles condenavam a Jesus e os discípulos. A Bíblia mesmo diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Jesus Cristo não mudou e nunca mudará. O mesmo Deus que fez milagre no passado é o mesmo Deus que faz milagre hoje, mas também eu preciso crer. Se eu crer, eu verei a glória de Deus, como diz a palavra de Deus. Se eu crer que Jesus Cristo pode fazer um milagre na minha vida, Ele vai fazer. Se eu crer que Jesus Cristo pode transformar a minha vida, como Ele transformou a água em vinho, Ele vai transformar o meu viver, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Se eu deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em mim, se eu deixar Deus fazer o querer dele em mim, na minha vida, a gente também tem que dar espaço para Deus. Porque Deus, eu sempre falo isso, Deus ele não é intrometido. Ele não chega de qualquer jeito na vida de ninguém, a pessoa tem que dar espaço. Tem que dar espaço para ele, para que ele venha fazer aquilo que ele quer fazer. Então esse povo, eles eram um povo muito religioso e começaram a criticar Jesus. Dizendo, Jesus se diz ser filho de Deus e come com pecadores. Então Jesus Cristo falou aqui uma coisa muito importante, uma coisa muito séria que eu tenho certeza que vai chamar a atenção de vocês. Ele disse, não são os sãs que precisam de médico, sim os doentes que precisam de médico, né? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui procuramos um médico quando a gente está passando por algum problema de saúde, quando a gente está sentindo alguma dificuldade, algum problema. Então a gente corre para o médico para a gente se consultar e saber o que a gente tem, porque o médico ali vai passar o remédio, vai passar aquilo que a gente está precisando tomar ou fazer para que a gente venha ser curado daquele problema. Então Jesus Cristo ele falou assim, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Porque uma pessoa justa não precisa de arrependimento. Somente os pecadores precisam de arrependimento. E tocando em outro assunto, até porque a Bíblia diz que não existe um justo sequer. Então todos nós precisamos nos arrepender na presença de Deus. Então Jesus Cristo diz que ele não veio chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Ele também diz, como eu já falei, que não são as pessoas sãs que precisam de médico, mas sim aquelas que estão doentes, que estão enfermas. E graças a Deus que aqui na Terra, Jesus Cristo deixou os médicos, né? Para que possamos ser curados das nossas enfermidades no nosso físico, no nosso corpo. Porque quando a gente sente alguma coisa, a gente tem que correr mesmo para o médico, porque Deus deixou aqui os médicos na Terra para isso. Mas quando Jesus Cristo diz que não são os santos que precisam de médico, e sim os pecadores, ele está se falando aqui em uma doença espiritual. Qual é a doença espiritual? É o pecado.
E essa doença, meus irmãos, ela nos mata espiritualmente. O que é nos matar espiritualmente? A pessoa fica seca, a pessoa fica vazia, a pessoa não sente a presença de Deus, a pessoa não quer saber de Deus, não quer saber dos caminhos de Deus. E a pior morte que ela causa é a morte espiritual, que é a separação eterna da presença de Deus, que é a separação eterna dos céus. Então Jesus Cristo diz que são essas pessoas que estão passando por algum problema de saúde no seu espírito é que precisa dele, porque só ele tem cura, só ele tem restauração, só ele tem salvação, só ele pode perdoar os nossos pecados, aquele que a gente confessa diante dele. Porque nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor para que ele venha nos perdoar e venha nos purificar com o seu sangue. Então, Jesus está falando aqui nesse texto que eu falei que a doença espiritual, só ele tem a solução. Somente o sangue de Jesus pode nos purificar. Somente o sangue de Jesus é a solução. Ele é o único médico que pode curar a doença espiritual, porque somente ele tem autoridade de perdoar os nossos pecados, porque ele foi o único justo e santo. O sacrifício de Cristo Jesus foi perfeito naquela cruz. O sangue de Jesus é que nos redime de todo pecado e de toda culpa e que faz escrever uma nova história. Talvez você está aí desse lado dizendo que não tem mais jeito para a sua vida, que não tem mais solução para o problema que você está passando, que você não é digno de Deus, que você não merece a Deus. Realmente nós não merecemos ao Senhor Jesus. Mas entenda de uma coisa, Jesus Cristo tem graça, que é o favor imerecido. Foi essa graça que me alcançou e essa graça também pode alcançar a você que está aí desse lado ouvindo essa mensagem. Não foi em vão que você está ouvindo essa mensagem. Deus tem algo na sua vida. Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Deixa o sangue de Jesus te purificar, te limpar, porque essa foi a verdadeira missão de Cristo Jesus aqui na terra. Quando Deus pensou em entregar o seu único filho para vir nesse mundo, para morrer pelos nossos pecados, foi porque ele sabia que nós precisamos de perdão. Que é a gente que precisa do perdão de Deus, porque nós somos falhos, porque nós somos pecadores. Ele não pensou no sofrimento que Cristo ia passar, porque a Bíblia disse que Deus se agradou em moer o seu único filho. Ou seja, aquela transgressão toda que Jesus Cristo recebeu sobre ele, porque ele recebeu o pecado do mundo inteiro sobre os seus ombros quando ele morreu naquela cruz. O pecado do mundo inteiro caiu sobre Cristo Jesus, que foram os nossos pecados. O amor dele foi tão grande que quando ele sabia do sofrimento que Cristo ia passar, mas ele não pensou, ele pensou foi de nos libertar, de nos salvar, de nos dar salvação, de abrir o caminho da salvação até o céu através do sangue de Cristo Jesus. Então, a doença espiritual, que é o pecado, somente Jesus Cristo pode curar. O médico dessa terra cura as nossas doenças no físico, no nosso corpo, mas a nossa doença espiritual, somente Jesus Cristo tem o poder, porque só ele tem poder para perdoar pecados. Então, a missão de Cristo Jesus aqui na terra foi morrer pelos pecadores, foi chamar pecadores ao arrependimento. E nesse momento eu queria fazer uma oração. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nesse momento eu estou aqui diante da Tua presença, meu Pai. Eu quero apresentar a cada um, meu Deus, dessas pessoas que estão assistindo comigo, os meus amigos do Facebook, Pai, os meus amados irmãos na fé. Que o Senhor venha tocar no coração de cada um, meu Deus. Daquelas pessoas que ainda não te conhecem, Pai, se há alguma condenação na sua mente, dizendo que não merece, não é merecedor de Cristo Jesus, meu Deus, alcança com a Tua graça, porque nós sabemos que nós realmente não somos merecedores Teu, mas o Teu favor imerecido é que nos alcança, é o Teu sangue que nos perdoa, que nos purifica. Toca, Pai, no coração de cada um agora, meu Deus, trazendo salvação, trazendo o arrependimento, meu Deus, para a glória do Teu santo nome, que essa pessoa agora se sinta amado por Ti, se sinta abraçado por Ti, Jesus. Faz isso para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, meus irmãos.